A paz do Senhor Jesus, você está no programa Desde os Dias Antigos. E você, Raquel, como é que você está? Estou bem, a paz do Senhor, Cláudia. A paz do Senhor, querida. A você que nos assiste, é uma alegria estar aqui novamente e vamos conhecer um pouco mais sobre a região da Mesopotâmia, os assírios e sobre a Bíblia. Como já dissemos, em outras ocasiões, a nossa abordagem aqui, ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois nós cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas, pela palavra do seu poder. Nos episódios anteriores, nós vimos o primeiro império mesopotâmico e seu rei Sargão. Ele unificou, as cidades sumérias. Esse império ele sucumbiu com o enfraquecimento das cidades sumérias diante das invasões. As cidades sumérias se enfraqueceram e ascendeu um rei em Babilônia, chamado Hammurabi. Esse rei Hammurabi, ele desenvolveu o primeiro código de leis que se conhece. Provavelmente, o reino babilônico foi arruinado por uma série de invasões, dando lugar ao Império Assírio. Os assírios, por sua vez, tiveram o primeiro exército organizado do mundo antigo, com recrutamento obrigatório, infantaria composta de lanceiros e arqueiros, carro de combate, catapulta e tropas de sapadores especializados em construir pontes para as travessias difíceis. Contudo, um elemento garantidor da superioridade militar era o uso de cavalaria. Essa eficiência e ferocidade fazia com que eles impusessem uma dominação pelo terror. Os assírios eram conhecidos pela crueldade com que tratavam seus inimigos e dominavam a Mesopotâmia. Eles fizeram esse domínio em torno de 1300 a.C. até 612 aproximadamente a.C. O Império Assírio alcançou o apogeu com Senaqueribe e com Assurbanipal. Senaqueribe, no caso, ele era filho de Sargão II, que a Cláudia já mencionou há pouco. A Assíria se tornou uma potência mundial e investiu contra o reino de Israel, que estava dividido após a morte do rei Salomão. Alguns estudiosos eles demonstram que a cidade do Império Assírio, que correspondia ao palácio e aos arredores, ele era um tamanho 20 vezes maior do que Jerusalém. Às vezes a gente imagina que Jerusalém era muito grande, mas a gente pode perceber como era a superioridade territorial do Império Assírio, 20 vezes maior, só aquela parte da cidadela, do palácio e dos arredores do palácio. Aqui nós vamos abrir uma janela para você entender melhor sobre a ascensão assíria, considerando a história dos hebreus. E para isso nós chamaremos um convidado especial para dar a sua contribuição, o nosso pastor e historiador Edson Ian. A paz do Senhor, pastor, um prazer tê-lo aqui no programa conosco. Conta um pouco pra gente como se deu a formação do reino após o período dos juízes e essa posterior divisão do reino que deixou enfraquecido após a morte de Salomão. A paz do Senhor, professoras e historiadoras, Cláudia e Raquel, parabéns por este programa tão interessante. Estudar a história da humanidade é algo que nos proporciona grande satisfação. Conhecer cada etapa da trajetória humana é enriquecedor, pois aprendemos tanto com os acertos quanto com os erros daqueles que nos precederam. Vamos à pergunta: como se deu a formação do reino de Israel e, posteriormente, o seu enfraquecimento com a divisão do reino? Primeiramente, é importante compreender quem era esse povo. Inicialmente foram chamados de semitas, pela descendência de Sem, filho de Noé. Depois foram chamados de hebreus, termo associado a Abraão. Em Gênesis 14, 13, ele é identificado como Abraão, o hebreu. A tradição diz que hebreu é aquele que habita além do rio, pois a raiz hebraica ivrim significa atravessar ou transpor. Abraão
quando saiu da Mesopotâmia, terra entre rios, foi até Harã e atravessou o rio Eufrates com sua família em direção a Canaã. Assim, o termo hebreu passou a identificar Abraão e os seus descendentes. Outra interpretação aponta que o nome esteja relacionado a Éber, um dos seus antepassados. Já o nome Israel surge a partir de Jacó, cujo nome foi mudado pelo Senhor para Israel. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos, formando a nação de Israel. E ainda o termo judeu, que se refere ao reino de Judá. Após a divisão do reino, a partir do sul, foi formada principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, constituindo o chamado Reino de Judá ou Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Seus habitantes passaram a serem chamados de judeus. Quando Israel unificou-se novamente, esse termo permaneceu. Quanto à formação do reino de Israel, propriamente dito, isso ocorreu quando as 12 tribos já estavam estabelecidas na terra de Canaã. Nesse período, Israel era governado por juízes, líderes que eram levantados por Deus para conduzir a nação. Entretanto, o povo procurou o profeta Samuel, alegando que ele estava velho demais e que seus filhos não seguiam os bons exemplos dele, e pediu um rei. Como as demais nações possuíam ali os seus reis, Samuel, que exercia a função de juiz naquele tempo, ele levou a questão ao Senhor. E Deus lhe respondeu que o povo não estava rejeitando apenas ele, Samuel, mas ao próprio Deus como seu rei, como seu Senhor. Ainda assim, o Senhor atendeu o pedido e ordenou que Samuel ungisse a Saul como primeiro rei sobre toda a nação de Israel. Após Saul, reinaram Davi e posteriormente Salomão, cada um por 40 anos. Durante esse período, o reino alcançou a unificação territorial, estabilidade política e prosperidade econômica. Com a morte de Salomão, o trono passou ao seu filho Roboão. Contudo, conforme relata a Bíblia em 1 Reis 12:4, o povo então reclamou do pesado jugo do imposto durante o reinado anterior, que era o reinado de Salomão, e pediu alívio. Roboão rejeitou o conselho dos anciãos, que pediam para aliviar o povo, que sugeriram moderação, e preferiu seguir a orientação dos jovens que haviam crescido com ele, agravando ainda mais a situação. Nesse período, ou nesse contexto, surge Jeroboão, que foi um dos jovens promissores no reinado de Salomão, que colocou ele a administrar os assuntos da casa de José, e por isso era bem visto pelas tribos do norte, já que a casa de José, Efraim e Manassés, essas tribos eram do norte. Segundo 1 Reis 12:20, as 10 tribos do norte proclamaram Jeroboão como rei, dando origem ao reino de Israel, ou o reino do norte. As tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis à casa de Davi, formando o reino de Judá, ou o reino do sul. Assim se deu a formação do reino de Israel e, posteriormente, sua divisão, fato que provocou significativo enfraquecimento político, militar e espiritual, marcando profundamente a história desse povo. Era isso, professoras. Obrigada, pastor Ian, excelente explicação. Nós poderíamos ficar aqui horas conversando e ouvindo, nos aprofundando nesse assunto tão interessante.
Bacana, né, Raquel? Bem, a Bíblia, ela menciona alguns desses reis assírios. Vejamos o texto em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Porém, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Em Esdras 4:10 diz assim: e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que faz habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Asnapar é uma forma hebraica para Assurbanipal. Assurbanipal, durante o apogeu de seu reinado, no século 7 a.C., transferiu a capital da Síria para Nínive. É interessante a gente observar que Nínive ela é bastante conhecida, pois foi para onde Jonas foi enviado para pregar, né, ao que parece pelos vestígios encontrados, era que se tratava de uma cidade grandiosa, com um rio permanente rodeando a cidade, mas também com uma tradição idólatra muito forte. Vamos ver a imagem de Nínive. Sobre a famosa capital do Império Assírio, Nínive, os estudos arqueológicos apontam que Henry Austin Layard visitou suas ruínas em 1845 e calculou sua área rodeada de muralhas de aproximadamente 11 quilômetros. Lá encontrou 2 montículos e um deles era conhecido pelos locais como Nebi Yunis, que significa o profeta Jonas. No outro montículo, conhecido como o Castelo de Nínive, Layard, um arqueólogo, cavou e encontrou uma porta e um muro na qual estava inscrito, em caracteres cuneiformes, o nome de Senaqueribe. Ao adentrar ainda mais nessa cidade encontrada por ele, ele desenterrou o Palácio Real, cuja área de passeio estava ladeada de gigantescos touros alados que tinham inscritos em seus corpos as crônicas do rei. Nessas crônicas, um relato bastante completo das campanhas de Senaqueribe, entre elas a tomada de Babilônia, no ano 689 a.C., e de sua grande incursão pela costa oriental do Mediterrâneo até chegar ao Egito, mais ou menos no ano 701 a.C. Tem-se considerado de maneira especial seu tratamento às cidades dos filisteus, sua invasão da Judéia e seu assédio a Jerusalém, nos quais estiveram envolvidos Ezequias e Isaías. Tudo isso encontrado nesses achados arqueológicos aí do arqueólogo Layard. Esse relato de Layard está de acordo com a narrativa bíblica. Em alguns casos, complementa a narração da Bíblia. A narração que está em 2 Reis 18, 13 a 19 e de Isaías 36, 37. Que está sendo projetado aí na tela. O assédio e captura de Laquis durante a campanha do rei em Judá estão escritos de maneira gráfica em um dos muros do palácio encontrado. Debaixo desse painel ilustrado estão as palavras: Senaqueribe, rei do universo, rei da Síria, sentou-se em um trono e reavaliou o despojo da cidade de Laquis. Senaqueribe menciona o que capturou, mas não dá razão alguma para não ter capturado Jerusalém. Tampouco faz menção do desastre que sobreveio ao seu exército e que resultou numa retirada precipitada, sem ter obtido uma vitória decisiva. O relato bíblico está de acordo com as crônicas a respeito das cidades que foram capturadas e o despojo tomado, e explica com bastante detalhe como Senaqueribe, enquanto acampava em Laquis, despachou um destacamento de tropas e um mensageiro que levava uma carta, na qual desdenhava a força de Judá e desprezava sua fé em Jeová. Também conta como esta carta foi aberta perante Jeová e como o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram e clamaram ao céu. Assim diz a Bíblia. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios e 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos estes eram cadáveres.
Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nínive. Está em 2 Reis 35, 36. Pois é. O relato dos últimos dias de Senaqueribe se encontra em 2 Reis 35, 37. E é confirmado e complementado por um grande cilindro hexagonal de barro cozido que Layar e Ração, um outro arqueólogo, encontraram no palácio de Esar-Adom. Esse palácio ele foi desenterrado em Neb-Yunis, anteriormente citado e que significa o profeta Jonas. Lá foi encontrado parte de uma grande biblioteca real e, mais ou menos em 1853, Hassan desenterrou o palácio de Assurbanipal. Era grande o interesse desse rei assírio pela literatura e pela erudição, e foi um dos maiores patrocinadores da literatura no mundo antigo. Ele mandou, inclusive, fabricar tabuinhas novas de argila, nas quais foram gravadas cópias em escrita cuneiforme e que mais tarde foram arquivadas de forma metódica. E estava escrito assim, para a instrução do povo de Nínive. Um comentário importante que a gente precisa fazer aqui, Raquel. A gente fica imaginando o poderio de Assurbanipal, já que era muito caro possuir livros naquela época. Lembrando que esses livros eram tabuinhas de argila, cunhadas, e por isso a escrita é chamada de cuneiforme. Lembra que você até mencionou em episódios anteriores? Porque a gente às vezes pensa em biblioteca com a mentalidade nossa de hoje. E esses livros eram, na verdade, livros de tabuinhas de argila, então era gigantesca, provavelmente. Né? O Império Assírio era conhecido por sua grandiosidade. George Schmidt encontrou um grande pedaço dessas tabuinhas que falava do dilúvio, enquanto trabalhava com elas no Museu Britânico. Ao fixar os olhos naquelas palavras, que dizia assim, a barca descansou sobre as montanhas de Nissir, Schmidt emocionou-se muito, e nós também, visto que isso corrobora ao nosso entendimento de que os relatos encontrados como fontes históricas não se tratam de cópias, mas apontam que são memórias preservadas de um mesmo cataclismo. Muito interessante, Cláudia. E lembrando que nós não pretendemos aqui esgotar o assunto, é uma visão panorâmica, né? Poderíamos ficar aqui vários episódios nos aprofundando, mas damos uma visão geral e estaremos ainda nos próximos episódios tratando ainda de outros povos da região da Mesopotâmia. Obrigada, a paz do Senhor. Obrigada a você que esteve conosco até agora no nosso programa desde os dias antigos e queremos agradecer de verdade e aí, olha, convidar você para o próximo episódio. Aguardem!